Ok, meus amigos, então vamos ao caso das crianças que foram abduzidas na Argentina, né, em novembro de 1992, meus amigos. Como todos nós sabemos, atualmente existem milhares e milhares de relatos de pessoas, né, que foram abduzidas por alguma raça de extraterrestre, né? Sendo que normalmente a raça responsável por várias abduções, ela é descrita como os greys, né? Aqueles, né, os seres altos, cabeça grande e olhos, né, amendoados, né? E neste caso, a raça dos extraterrestres que foram os responsáveis pela abdução dessas crianças, né? Eles realmente foram os greys, né? Pelo relato das crianças, foram aí, né, os greys que fizeram aí, né, a abdução dessas 4 crianças na Argentina, tá bom? O fato aconteceu no dia 9 de agosto de 1992. Essas crianças estavam jogando bola em um campinho, né? Um campinho de terra, esse campinho que existe nas comunidades aí. E eles estavam lá, né? Tinham idade entre 3 e 6 anos de idade, né? E segundo as crianças, mais 7 pessoas, né, foram testemunho, né, desse caso, um caso muito famoso aí no mundo da ufologia. E por volta das 8 horas da noite, né, aqui relato das crianças, um objeto voador não identificado parou no céu, né, e uma forte luz azulada, né, clareou toda a vizinhança, né. Quando a luz sumiu, as crianças que estavam no campinho jogando também sumiram, né. A mãe das crianças, né, ela foi até a casa das outras pessoas que estavam ali em volta do campo, que esse campinho ficava aí no meio da comunidade. E a mãe das crianças foi lá, né, atrás, né, foi de informação das crianças. E aí, sem saber do ocorrido, né, uma senhora, né, contou para ela, né, disse que as crianças, quando aquela imensa luz azul, né, estava lá, clareou toda a comunidade, e com certeza essa senhora disse que poderia ter levado as crianças, né, segundo a informação dessa senhora que morava lá perto, né, e que estava observando tudo, né. Afinal, né, não é qualquer pessoa que aceita o fato de que seus filhos foram abduzidos por uma nave, né, espacial assim tão facilmente. O negócio a história é meio sinistra, né? Você chegar e dizer assim, olha, seus 3 filhos, seus 3, 4 filhos, seus filhos foram abduzidos por uma nave espacial, aí o negócio é meio sinistro, né? Você fica, né, em estado de choque, né? Mas com o cair da noite, né, e a chegada do dia seguinte, o sumiço das crianças era notável, né? A mãe das crianças começou a procurar na vizinhança e não teve notícia, né? E aí a noite passou e veio o dia seguinte, né? E aí foi no dia seguinte que a mãe das crianças foi até a delegacia e prestou queixa, né? Fazendo com que a polícia iniciasse imediatamente as buscas, né? A notícia foi rapidamente veiculada em jornais da região, né? E já se espalhando por boa parte, né, do lado da comunidade, né? E automaticamente todo o território da Argentina já estava aí, né, sabendo dessa história, né? As buscas da polícia local não vinham dando nenhum resultado. Quando, depois de 3 dias, né, após o sumiço das crianças, era 4 irmãos, né, inclusive uma meninazinha, tinha uma menina e 3 meninos. Uma vizinha encontrou as crianças lá no campo, né, de futebol, onde eles haviam sumido. Eles apareceram no mesmo local que eles haviam sumido, né? Isso não foi muito bem interpretado pela polícia, que colocou, né, que colocou várias pessoas ali que moravam em volta do campo como suspeito, né? Os vizinhos encontraram as crianças lá no mesmo local do sumiço 3 dias depois. E aí a acusação, a polícia começou a investigar e começou aí a investigar as pessoas ali que estavam morando na comunidade, porque a história era muito sinistra, né? E o interessante dessa história toda, né, é o relato das crianças, né? Relatam elas que elas foram, né, fazer uma viagem espacial, né? Uma viagem pela galáxia, né? E estavam acompanhados de um guia, né?
E elas explicavam que a palavra das crianças. Esse guia, ele usava roupas douradas e tinha longos cabelos prateados, né? E era todo magrinho, disse Maria Moleiro, né? A irmã dos 3 irmãos, a irmã mais velha, né? De 6 anos. Os irmãos abduzidos, né? E eles continuam aqui o relato. Era um homem muito bonito, né? Segundo o relato das crianças, né? E disse para as crianças chamar ele de Lalá, né? E ele nos mostrou a lua e outros lugares do céu. E disse que eles vinham das estrelas, que as crianças relatando depois, né? E aí você pode ver que esse relato das crianças é um relato muito, né, chocante, porque é muito bem construído, né? E as crianças disseram que não tiveram medo porque elas achavam que esses seres se tratavam de Deus e que ele estava aí levando elas para dar um passeio pelo universo, né? De acordo com as palavras das crianças, uma grande nave dourada nos levou para o céu e foi conduzida por Deus. As crianças diziam: eu sei que era Deus. E os irmãos confirmaram sua história e disseram que ficaram com um pouco de medo, mas muito depois, né, os sequestradores eram pessoas legais. Segundo Jorge Moleiro, um dos irmãos, eles tiveram medo apenas quando o homem usou um objeto que tinha uma agulha na ponta para raspar o rosto das crianças, né? Mas eles não queriam machucar, afirma um garoto, com toda certeza que somente seus 5 anos de vida poderia lhe garantir, né? A inocência das crianças. Veja o relato. Ainda segundo Jorge, um outro garoto, havia 1 milhão de botões de luzes, né? O homem parecia engraçado porque ele tinha uma cabeça grande e 2 olhos bem grandes amarelos. E ele era nosso amigo, né? Isso aqui é o relato das crianças. Então, meus amigos, esse é o relato, né, que está aí, né, registrado nos anais da ufologia dessas crianças que foram abduzidas, e elas trazem esse relato e contam em detalhes a abdução que elas sofreram aí, né? E interessante realmente. E eu digo para os amigos aí que realmente eu acredito aí realmente na abdução dessas crianças, né? Elas realmente foram abduzidas, porque os detalhes, né, da história delas, eu não acredito que essas crianças tenham, né, inventado, né, uma história como essa, tão rica em detalhes, tá bom? Então esse foi nosso vídeo de hoje, nossa história de hoje. As crianças abduzidas na Argentina, né? E aí que fizeram uma turnê galáctica, né? Aí estamos de volta aí com mais vídeos amanhã. E se inscreva no nosso canal, tá certo? Nosso canal OVNI Ovo. Agradecer aos nossos amigos aí das nossas fanpages, né? OVNI pelo Facebook, e os nossos grupos grupo de ufologia lá pelo Facebook também, tá certo? Forte abraço, amanhã estamos de volta com mais vídeos para você e mais histórias sobre ufologia.